Então, galera, vamos lá para a nossa revisãozinha Enem. Eu escolhi algumas questões, porque a parte de conteúdo vocês já estão por dentro, né, gente? Teve uma parte que a gente não conseguiu ver ainda, né? A parte de fisiologia e histologia. A histologia que cai no Enem, ela é muito, muito, muito superficial. Fisiologia, às vezes, um pouquinho mais também, nada absurdo, e é um conteúdo que vocês geralmente já têm um domínio maior e tal, vocês gostam mais, né? E é o que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Nas próximas 2 semanas aí. Mas eu escolhi questões, na maioria delas, que não estão muito focadas em conteúdo exatamente, mas em interpretação da questão, né? Questões mais interpretativas, que é um perfil do Enem, né, cara? É um perfil do Enem. Analisar um enunciado, analisar uma figura, um gráfico, né? Então, eu escolhi questões nesse sentido, na sua grande maioria aqui, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o arquivo, tá? Para a gente... Deixa eu compartilhar minha tela, na verdade, né? Para poder vocês acompanharem o arquivo aqui. Então, vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Enem gosta de tirinhas e uma coisa que o Enem adora falar é sobre obesidade e alimentação. Se tu pegar os últimos 10 anos de Enem, cara, 8 anos de Enem, sempre vai ter uma questãozinha relacionada a vitamina, obesidade, má alimentação, risco de doença cardiovascular, sempre cai, cara. E são questões fáceis, né? Porque não é nada muito absurdo a gente entender isso, assim, de saber que sedentarismo é um problema, né? Que má alimentação, excesso de gordura, excesso de açúcar é um problema, né? Então, é um tema constante, né, no Enem, beleza? Então, olha só. Aqui ele está botando uma tirinha do Garfield, né? Está mostrando como está fora de forma, né? Então, se não pode perder as banhas amarras, né? Bom, a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como anemia. Gente, anemia pode ser falta de ferro, pode ser falta de vitamina B12, pode ser um problema genético, mas não está diretamente relacionado à obesidade, né? Tá? Então, anemia não. Beriberi, se vocês lembrarem, pessoal, é um fator nutricional. Vamos lembrar que existe uma diferença entre desnutrição e inanição, tá? A desnutrição é uma coisa. Desnutrição, tá? Opa. A desnutrição é uma parada, é uma coisa, tá? Que é diferente de inanição, que também pode ser chamada de subnutrição, tá? Olha só, pessoal. A inanição ou subnutrição é baixa ingestão calórica. É não ter comida, não estar ingerindo. Seja porque não tenha comida mesmo, como, né, uma parcela grande da população brasileira agora está, que a gente chama de insegurança alimentar, que não sabe se vai ter a quantidade suficiente de calorias para o seu dia, tá? Ou então se é porque tu, né, tá com quadro de anorexia e não quer comer, mas tudo bem. A real é que inanição, subnutrição é isso, é não ingerir comida. E aí, claro que uma inanição, subnutrição vai levar a um quadro de desnutrição também. Mas agora, tu pode ter um quadro de desnutrição sem estar em inanição, porque está faltando um nutriente específico, né? Então, por exemplo assim, tu não gosta de comer salada, né, Rúbia? Não gosta de comer salada, né? Então pode faltar vitamina K, pode faltar, né, sei lá, alguma vitamina, algum sal mineral. Isso é desnutrição, tá? Beriberi é um fator desnutricional. É a falta de vitamina B1, tá? Beriberi é a falta de B1, é uma inflamação nos nervos, tá? Aí o cara fica com dores nos movimentos, na movimentação, porque o nervo traz a mensagem para o músculo e esse nervo fica inflamado, então dói, tá? Bom, diabetes, gente. Obesidade é um fator de risco para desencadear diabetes. A obesidade, né, ela é um indicador que você está com uma ingestão calórica muito grande, tá? Então, você está ingerindo muito carboidrato, muito lipídio, isso tudo, né, vai aumentar o risco de diabetes, sim. Então, letra C. Escorbuto é falta de vitamina C, tá? Vitamina C, beleza? É a doença das grandes navegações, lá falta vitamina C e tal. E fenilcetonúria é um fator genético onde você tem um problema na metabolização do aminoácido fenilalanina.
tá? Então, aí é um fator genético. Então, aqui, a obesidade, gente, é um risco para diabetes, tá? Bom, aqui a gente vai lembrar do conceito, dos conceitos, na verdade, de epidemia, endemia e pandemia. Na verdade, melhor, epidemia, pandemia e aí endemia. Por quê? Epidemia é uma doença que, de repente, acomete uma parcela grande da população, num ponto específico, numa região, né? E depois de um tempo, esse processo ele se reverte, ele volta ao normal. Então, vou dar um exemplo. Há mais ou menos 10 anos, a gente tem periodicamente epidemias de dengue no Rio de Janeiro. Na época de verão, aumenta um monte a contaminação de dengue, passou o verão, ela diminui. Então, são epidemias, tá? Localizadas principalmente no estado do Rio de Janeiro, tá? Uma epidemia vai virar uma pandemia quando ela vai pegar alguns países, ou um continente inteiro, ou uma parte muito grande do mundo, ou o mundo todo, como está rolando agora com a Covid, né? Por definição, epidemia e pandemia são a mesma coisa, né? Surtos de uma doença que acometem uma parcela grande da população e depois, né, essa doença se reverte, ela volta ao normal, né? As contaminações diminuem. O que define, quem vai definir se é uma epidemia e se ela virou uma pandemia é a OMS. A OMS declara, a Organização Mundial de Saúde declara, ó, é uma pandemia. A pandemia de Covid foi declarada dia 12 ou 13 de março de 2020, né? Certo? Então, isso é uma epidemia que pode, dependendo das proporções, virar uma pandemia. Já uma endemia é um processo diferente. Endemia é uma doença que, numa região, ela é muito constante. Sempre tem muita gente acometida por aquela doença, tá? E é assim, por exemplo, a malária no nosso país, tá? Não no país inteiro, tá? Mas aqui na região norte do país, tá vendo? Então, a malária sempre tem uma parcela grande da população acometida. E o mapa está mostrando a malária no mundo, tá, gente? Ó, América Central, América do Sul, a parte norte da América do Sul, uma boa parte da África, uma boa parte da Ásia, né? Até um pedacinho da Oceania aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Áreas com muita transmissão de malária, áreas com risco limitado, né? Mais clarinhas, ó, aqui e tal, né? Aqui e áreas sem malária. Não por coincidência, está entre os trópicos, né, principalmente próximo ao Equador, porque essas são as regiões mais quentes e o mosquito gosta de região quente e úmida. Tá? O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como. Pessoal, pensando na América do Sul, tá vendo que pega uma parte específica da América do Sul. Então não pode ser uma epidemia, porque ela é constante, e essa é uma informação que você já tinha que ter. Isso, né, o mapa não mostra, não te deixa claro, e isso o enunciado não mostra. Então, tu tinha que entender e saber que numa região da América do Sul, na parte norte da América do Sul, pegando o norte do Brasil, pegando outros países aqui, Bolívia e tal, a malária é endêmica, sempre tem muita gente com malária, tá? E aí, então, a resposta seria endemia. Não é uma peste, peste é um termo que se usava antigamente para um surto, para uma epidemia, não é uma epidemia, né? Não é um surto, muito menos uma pandemia, tá bom? A vacina, o soro e os antibióticos submetem o organismo a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose, cara, uma questão bem aleatória, né? Combinando umas paradas aqui, mas é para te confundir mesmo, tá? Então, pessoas que viajam para locais com altas incidências de febre amarela, de picada de cobra peçonhenta e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Que prevenção seria vacina. Soro e antibiótico é tratamento, né, cara? A vacina previne. O soro e o antibiótico vão tratar, né? São terapêuticos. Antibiótico contra vírus? Não, cara. Antibiótico não atua contra vírus, tá? Muita gente interpretou errado quando médicos usaram azitromicina antibiótico para Covid. Teve médico, bom, a pandemia mostrou que médico pode ser idiota também, né? Mas teve médico que acreditava realmente que a azitromicina podia matar vírus, cara. O que não faz sentido nenhum, gente, mas nenhum, porque antibiótico, como a azitromicina, atua em cima de parede celular. Vírus não tem parede celular, galera, né? Então toma cuidado com isso. Isso já foi questão de Enem.
Eu não botei essa questão aqui, mas né, comentando com vocês, onde é que atua um antibiótico? Ele atua na parede celular de bactéria, tá? Ou ele destrói a parede celular, ou ele não deixa a próxima geração fabricar a parede corretamente. Então, antibiótico atua em parede celular de bactéria. Não tem como o antibiótico atuar contra o vírus, porque o vírus não tem parede celular, tá? Não tem nenhum componente no vírus que é igual a, né, idêntico aos componentes da parede celular de uma bactéria, né, que é peptidoglicano ali e tal. Então, a galera que acreditou nisso não seguiu ciência, né? Agora, por que faz sentido se usar a azitromicina no tratamento para COVID? Se o cara está com caso de COVID grave, isso baixa muito a imunidade dele. E tem muitas bactérias, principalmente de pneumonia e tuberculose, que são bactérias oportunistas. Elas se aproveitam de baixas imunológicas. Então, neste caso específico, pontual, de exceção, você está dando um antibiótico de forma preventiva. Assim, o cara está ferrado ali, o corpo dele está ferrado da COVID. Então, você coloca ali né, no tratamento a azitromicina para que se ele né, entrar em contato com bactérias que podem causar tuberculose e pneumonia, né, elas não consigam se reproduzir dentro do organismo dele porque ele já está com antibiótico circulante na sua corrente sanguínea. Tá? Então, seria uma forma de prevenção a doenças bacterianas, mas não é para matar Covid. Então, aqui, ó, antibiótico atua contra o vírus, já está falso aqui. Tá? B, vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por cobra e antibiótico caso entre em contato com a Leptospira sp, porque a Leptospira é né, uma bactéria da leptospirose lá. Então, letra B é nosso gabarito, tá, gente? Beleza? Falar dessa questão. Essa questão aqui, cara, ela é muito doida, porque tu basicamente não tem que entender nada de conteúdo. E é analisar essa figura. E é uma figura muito difícil de analisar. Tá? Vamos entender como é que funciona. Olha só. 3 dos 4 tipos de testes atualmente empregados para a detecção de príons patogênicos. O que é um príon? Um príon é uma molécula proteica. Tá? Um príon patogênico, que assim, príons normais não são patogênicos, não causam doenças. Príons alterados podem causar doenças. Príons alterados geralmente causam uma doença chamada encefalopatia espongiforme, mais conhecida como doença da vaca louca, porque esses príons alterados geralmente são formados em gado, né, bovino, e a gente consome isso na carne desse gado, tá? A gente forma príons no nosso corpo também, no sistema nervoso principalmente, mas são príons normais, porém, se formarmos príons alterados, também podemos formar príons patogênicos, isso é mais raro, tá? Aí o que rola? Tá? E está dizendo aqui, né? São príons, então, são, só para resumir, moléculas proteicas com poder de causar doenças. Moléculas proteicas que funcionam mais ou menos como um vírus, mas é uma coisa mais simples do que um vírus, que é só uma molécula de proteína. Tá? Então, 3 dos 4 tipos de testes atualmente empregados para a detecção de príons patogênicos em tecidos cerebrais de gado morto são mostrados nas figuras a seguir. Uma vez identificado um animal morto infectado, funcionários das agências de saúde pública e fazendeiro podem removê-lo do suplemento alimentar, né? Ou seja, não usar esse animal para alimentação, ou rastrear os alimentos infectados que o animal possa ter consumido, tá? E ver o que esse bicho comeu que causou né, esse acúmulo de prions patogênicos no tecido cerebral dele. Analisando os testes 1, 2 e 3 para a detecção de prions patogênicos, identifique as condições em que os resultados foram positivos para a presença de prions nos 3 testes. Gente, no teste 1, o seguinte, o prion patogênico, aí tinha que ter uma noçãozinha, né? Uma quarta série forte, né? Para entender que o prion patogênico vai matar o bichinho aqui, a cobaia, o camundongo, né? Então, você injeta né, um prion. Então, no A, você pegou uma amostra de tecido e injetou no A, não aconteceu nada. Então, quer dizer que no amostra de tecido A, né, no ratinho que recebeu a amostra A, não tinha prion patogênico. No ratinho que recebeu a amostra B, o X indica que ele morreu, tá vendo? Então, quer dizer, onde é que estava o prion patogênico? No rato A ou no rato B? No rato B, né, gente, que ele morreu. Então, seria animal B, tá? Cara, esse teste 2 é o que é o mais sacana. Olha o que ele tá dizendo. Tá vendo esse risquinho aqui, ó? Esse risquinho aqui, cara. Esse aqui. Ele tá dando o risquinho, tá apontando aqui, ó. O risquinho tá representando um anticorpo que reconhece um prion patogênico. Aqui tá o nome do anticorpo. Então, esse risquinho aqui, gente, tá? Ele tá apontando na setinha. O risquinho é um anticorpo, tá representando um anticorpo que reconhece um prion patogênico. Então, tu bota duas lâminas, A e B. Tá vendo que a A tem um risquinho? Tá vendo? A tá com risquinho. Então,
O risquinho é o anticorpo que marca prion patogênico, não marca prion normal. Então, quer dizer que a lâmina A tem prion patogênico, que está ali o tal do risquinho, o maldito risquinho. Né? E a lâmina B não. Então, olha que sacana, cara, essa figura. Então, seria lâmina A. Aí o teste 3 é mais de boa. Ele está dizendo que tem uma protease, tá? Que é um marcador específico para prion patogênico. Então, tu bota no gel, o gel B aparece a protease, o gel A não. Então, quer dizer que no gel B tem o prion patogênico, porque ele marca, né, um prion patogênico. Então, a resposta seria animal B, lâmina A e gel B. Vocês viram, cara, que é analisar a figura, e é uma figura difícil, principalmente por causa desse maldito teste 2 aqui. Então, cara, quando for pegar figura, gráfico em Enem, tabela, cara, olha com muito cuidado. Os caras adoram cobrar análise de figura de gráfico e tabela. A gente já vai ter uma outra questão aqui que é parecida, tá? Beleza? Então, aqui seria animal B, lâmina A e gel B. Ok? Essa questão aqui eu acho ela bem legal. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, no qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Hoje, a gente sabe que pode ser novas bibliografias. Aqui, ó, 2015, né, gente? Então, hoje, eles podem falar de 38, mas tem bibliografias novas que falam de 30 a 32. Então, as duas coisas podem aparecer. Os caras não vão te botar na sinuca de é 38 ou 30. Não. Eles vão dizer uma coisa ou outra e você vai considerar as duas corretas. Tá? A gente falou disso na aula de bioenergética, né? De respiração celular. Tá? Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase, do equilíbrio, né? Se manter viva ali uma célula que inicialmente está em condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Então, está dizendo o seguinte, eu tenho aqui uma célula que, quando ela tem oxigênio, para cada glicose que entra no processo, ela fabrica 38 ATPs. Quando ela não tem oxigênio, para cada glicose que entra no processo, é só 2 ATPs. E ela é submetida a um aumento gradual de oxigênio. Então, primeira coisa que eu vou olhar num gráfico quando aparece uma prova para mim. O que ele está me dizendo no eixo do Y? Nesse caso, é o consumo de glicose, é quanto de glicose é consumida. Então, ele está chamando aqui de unidades arbitrárias. E no eixo do X, a concentração de oxigênio. Gente, olha só. A gente já descarta de cara aqui, tá? A reta 1, essa pontilhada, porque não faz sentido nenhum não alterar o consumo de glicose, aumentando a taxa de oxigênio, pelo que ele falou no enunciado. Ele está dizendo que mais oxigênio vai precisar de menos glicose. Por quê? Se com mais oxigênio o rendimento de ATP por molécula de glicose é maior, com mais oxigênio precisa de menos glicose. Tá? Outras duas curvas aqui, aí agora que a gente vai descartar, é 3 e 4, né, cara? Não faz sentido. Tá vendo? 3 e 4 aumenta, diminui, aumenta, diminui. Pô, é uma coisa gradual. Eu vou aumentando a taxa de oxigênio e vou precisar de menos glicose. A curva 2 tá me dizendo que quanto mais oxigênio, eu vou precisar de mais glicose. Tá vendo? Ela tá subindo. Cara, não faz sentido também. É o contrário. O cara tá te dizendo que com oxigênio eu tenho um melhor rendimento de ATPs por molécula de glicose. Então, aumentando a concentração de oxigênio, eu vou precisar de menos glicose. Certo? E aí, qual então responde a nossa questão? A curva 5, né, pessoal? A curva 5, olha aqui, ó. Porque eu começo com 40 de glicose necessárias quando eu tenho concentração pequena de oxigênio. Aumentando aqui para a direita a concentração de oxigênio, ó, de 14 para 21, para 28, 35, 42, eu vou diminuindo a quantidade de glicose que eu preciso. Porque se eu tenho mais oxigênio, eu tenho um rendimento maior de ATP para cada glicose, eu vou precisando de menos glicose proporcionalmente. Então, letra E é a nossa resposta. Tá? Então, uma questão, eu achei ela bem bacana. Tá? Hipóxia ou às alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar e tal, ao praticar atividade física em altitudes elevadas. Lembra, na altitude, eu tenho menor pressão atmosférica, eu vou ter menor concentração de todos os componentes do ar, inclusive de oxigênio. Então, quanto mais alto, menos oxigênio disponível. A gente chama isso de hipóxia. Tá? Então, vamos lá. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do quê? Tá? Galera, eu vou alterar a concentração de oxigênio, de hemoglobina oxigenada, porque eu tenho o quê? Uma queda da pressão parcial de oxigênio na atmosfera. Mas em cima, eu tenho menor concentração de oxigênio. Então, fala aqui, ó.
Elevação da pressão arterial tem nada a ver com pressão arterial. Aumenta a temperatura corporal, a altitude não necessariamente vai aumentar ou diminuir a temperatura corporal. E são outros fatores que levam a esse aumento ou diminuição. Redução da temperatura do ambiente, cara, não quer dizer que na altitude necessariamente vai ser mais frio. Tem lugares frios em baixas altitudes também, tá? Queda da pressão parcial de oxigênio, claro. E aí ele fala lá aí, diminuição da quantidade de hemácia, lembra de uma parada chamada policitemia, também conhecida como hiperglobulia compensatória. Quando eu estou na altitude, eu tenho uma menor concentração de oxigênio na atmosfera, uma menor pressão parcial de oxigênio na atmosfera. Cada vez que eu inspiro, entra um ar com menos oxigênio, e a maneira que o meu corpo desenvolve, a maneira que o corpo achou para resolver esse problema, é aumentar a quantidade de hemácias. Se quando eu inspiro, vem um ar com menos oxigênio, eu vou ter um número maior de hemácias para aumentar o transporte desse oxigênio. Tá? Então, letra D é a nossa correta. Entre os anos de 1028 e 1038, né, teve um cara aqui, o Alhazen, né, que escreveu sua principal obra, o livro da óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da óptica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, a retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Então, está mostrando que está passando uma luz, tem um tecido usado como anteparo, está formando uma imagem invertida. Vocês veem isso lá na física, né, gente? Se a gente fizer uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao quê? É onde se forma a imagem invertida e depois o cérebro em direita. A gente não viu isso ainda na biologia, mas vocês já viram na física com certeza, tá? Então, é a retina, né, pessoal? Não é na retina que eu tenho a formação da imagem, né, com a convergência dos raios luminosos ali. A gente vai falar depois lá de células da retina, os cones e bastonetes, tá? Então, na retina, tá? Esse paninho, então, faz papel de retina. Beleza? A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. Tá? A sua manifestação varia desde bolhas, que a gente chama de flictenas, até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. A gente comentou isso ainda na aula de ontem, né? Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Por conta de o tal do conhecimento popular, que às vezes é legal e às vezes é uma merda. Né? Porque, gente, fala de botar pasta de dente, de botar gelo na queimadura, né? Então vamos lá. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, de bolha, a gente está falando de queimadura com bolha, tá? O procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é, letra A, colocar gelo. Agora, vocês sabem que o gelo, a temperatura muito baixa, ela pode levar a uma queimadura? Vocês estão ligados nisso, né? Temperatura muito baixa é uma diferença de temperatura muito grande e ela pode causar uma lesão. Então, não é legal numa queimadura, principalmente se tem bolha, tu botar gelo, tá? Então, não. Manteiga? Não, né, cara? Vamos botar manteiga na queimadura. Né? Creme dental? Não, tá? Perfurar a bolha? Não façam isso. A bolinha tá ali para te proteger. Tem linfa ali, né? Tentando resolver o problema, células de defesa dentro daquele líquidozinho. Não rompe a bolinha. Tenta deixar ela intacta, tá? Letra E, cobrir a fritena, a bolha, com gás e molhada para evitar desidratação. Porque se a bolinha desidratar, ela vai romper. E isso é pior, cara. Porque daí tu abre uma porta de entrada, ali a bolinha, ela tá, é uma camada de epiderme com linfa ali no meio. E aí, se você romper isso, você vai expor a derme, que é vascularizada. Então, tem mais chance de entrar ali algum agente infeccioso e tal. Então, é cobrir a bolinha ali, a fritena com uma gaze ou com um paninho molhado. Tá? Isso é o ideal. Bom? Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. Tá? A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino.
Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Pessoal, há um tempo atrás, lá quando a gente viu genética molecular, né, ácidos nucleicos e tal, nós vimos uma aula de mutação, onde a gente falou de duas coisas, dois conceitos, tá? Mosaicismo e quimerismo. Quimerismo. O que é mosaicismo? O mosaicismo é assim, é quando no indivíduo ele vai ter algumas células que sofreram uma mutação e outras células não. Claro que o mais normal é que no indivíduo uma mutação aconteça em todas as células, mas às vezes acontece de o indivíduo ter algumas células com uma determinada mutação, outras não, tá? Isso é mosaicismo, tá? Isso aqui é com C, tá, gente? Ó, professor, escrevendo errado aqui, tá? Então, mosaicismo, tá? É quando você tem, né, um indivíduo com algumas células mutantes e outras não. Isso pode levar, por exemplo, gente, a um caso de heterocromia, de olhos de cores diferentes. Sempre que tem heterocromia é mosaicismo? Não. Pode, geralmente a expressão gênica é diferente, né? Ah, o cara tem azão, mas num dos olhos o azão está se expressando pouco, produz pouca melanina e o olho fica claro. Mas pode acontecer de um cara ter uma mutação em células de um olho e do outro olho não. Ele ser azão num olho e azinho, né? Azão alguma coisa no olho e azinho no outro. Pode acontecer? Pode. Isso é um caso de mosaicismo. O quimerismo é diferente. Quimerismo é quando o cara tem mistura de dois indivíduos num indivíduo só. Células de dois indivíduos num indivíduo só. Um caso muito clássico que a gente viu lá na aula de mutação é o caso de um gato, porque gatos, gente, geralmente dá mais de um filhote. Então, geralmente são gêmeos não idênticos, né? Uma ninhada de gatos, certo? Então, eu tinha lá numa gata dois embriões que normalmente iam desenvolver separados. Mas, por conta de um erro, no desenvolvimento, os dois embriões grudaram. Então, era uma fecundação aqui, um zigoto aqui, outro aqui. Só que eles grudaram e desenvolveram como um embrião só. E aí, esse gato aparece. Lembra que a gente botei isso numa foto para vocês? Metade do gato era preto e metade era laranja lá. Então, era um quimerismo. Por quê? Foram dois zigotos que se encavalaram e desenvolveram como um único indivíduo. Tá? E aí esse indivíduo tem células de dois zigotos diferentes. Ele tem metade das células com material genético e outra metade com outra. Isso chama-se quimerismo. No microquimerismo, é a situação de que uma mãe, né, gestou ali um filho de sexo biológico masculino, sexo cromossômico e biológico masculino, tá? E ela absorveu algumas células do feto. Então, você faz uma análise dos tecidos da mãe, vai ter uma ou outra célula com cromossomo Y, porque recebeu ali do filho. Agora, que princípio contestado com essa descoberta relacionada ao desenvolvimento do corpo humano, tá? Que a gente está comentando aqui. Galera, a gente não costuma dizer, tem um espermatozoide, mais o óvulo, forma um zigoto, né? Aí esse zigoto vira duas células lá nas clivagens, quatro células e tal, e isso vai virar, né, um indivíduo. Galera, a gente costuma dizer que um indivíduo vem, né, um ser pluricelular, vem de uma única primeira célula que é o zigoto. Só que aqui isso está sendo contestado. Porque você pega nessa mãe, claro que a imensa maior parte das células dela veio do zigoto, mas vai ter uma outra célula que veio do filho dela, que ela recebeu células do feto que ela gerou. Então, o princípio que é contestado, olha só, está dizendo aqui o seguinte, ó, letra A, o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Isso é uma verdade, mas não é esse princípio que está sendo contestado nessa situação, tá? No microquimerismo. Letra B. A dominância genética determina a expressão de alguns genes. Isso é uma verdade, mas não é isso que está sendo questionado com esse enunciado, com essa notícia. Letra C. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Isso é uma verdade, mas não é isso que está sendo, né, contestado com essa notícia. Letra D. Mitocôndrias e seu DNA provém do gameta materno. Isso também é uma verdade. Porque mitocôndria vem da parte citoplasmática. Só que não é isso que está sendo contestado na notícia. Letra E. O princípio de que as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Isso está sendo contestado. Porque foi achado nessa mulher, ou nessas mulheres, algumas células que vieram do feto que elas gestaram. Então, letra E é a resposta. Tá? Bom, aqui, cara, ele tá dando uma notícia sobre obesidade, né? Falando de proporções de sobrepeso no Brasil, de obesos e tal, né? E ele está falando aqui, ó. Ele está dizendo que tem um remédio que ele diminui a absorção de gorduras, tá? Só que aí ele diz o seguinte, ó. Ele não deixa, na verdade, as lipases atuarem. Então, o remédio não deixa você digerir gordura,
não digerindo, essa gordura não é absorvida, né? Porque você precisa digerir ela para conseguir absorver. E aí você vai ter, né, uma fezes saindo com mais gordura, e ele fala aqui no texto que causam diarreias, tá? Então ele está dizendo o seguinte: no entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica os intestinos, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, pode ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K. As vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Quem são as hidrossolúveis? Complexo B e vitamina C. Tá? Então, ó, qual que é o problema, tá, de tomar esse remédio? Letra A. Essas vitaminas, por serem mais energéticas, já está errado. Vitamina não te dá caloria, não é energética. Tu absorve sem digestão, não te dá caloria. Tá? Já está errado a A. B. A ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessárias? Não, né, cara? Tu precisa das vitaminas. C. Essas vitaminas reagem com um remédio, transformando-as em outras vitaminas? Nada a ver, né, cara? D. As lipases também desdobram vitaminas. Desdobrar seria um termo aqui, gente, para digerir. Vitamina é pequenininho, já é absorvido direto sem necessidade de digestão. Tá errada a letra D. Letra E. Essas vitaminas, A, D, E e K, se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. Então, se você consome um remédio, se você faz uso de um remédio que não te deixa digerir e absorver lipídios, você vai diminuir a absorção dessas vitaminas e pode ter um problema de nutrição, né, de desnutrição por conta disso. Então, letra E é a resposta. Tá? Aqui essa questão bem de boa, ele está te mostrando, né, que pega uma bactéria, pega um DNA bacteriano, né, clona esse DNA e injeta numa planta. Então, a planta é uma planta transgênica, né, que recebeu um gene, né, um pedaço de DNA da bactéria. Tá? Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materno, tal, avó materna, filho e filha. Como o teste do DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para dirimir as dúvidas, né? Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Gente, olha só. A gente tem DNA nuclear e DNA mitocondrial. O DNA nuclear, ele é metade veio do teu pai no espermatozoide e metade da mãe no óvulo. Mas olha só, pessoal. Tá aqui o espermatozoide, aqui o óvulo. Ocorre a fecundação. O espermatozoide entra aqui. Primeira coisa, a cauda do espermatozoide já fica para fora da fecundação. Tá? Aí, depois da fecundação, que é a entrada do espermatozoide no óvulo, o passo seguinte se chama cariogamia, é a fusão dos núcleos. Então, você vai ter a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Nesse momento, toda a parte citoplasmática do espermatozoide é destruída. Só se aproveita o núcleo do espermatozoide. Então, para o desenvolvimento do zigoto, gente, a parte citoplasmática é toda da mãe. E o DNA mitocondrial, ele está, né, no citoplasma, na mitocôndria. Então, o meu DNA nuclear, ou de qualquer um de vocês, é uma mistura do DNA nuclear que veio do pai e da mãe, mistura dos dois. Agora, o meu DNA mitocondrial é sempre igual ao da minha mãe, em qualquer pessoa. E vai ser igual ao da minha avó materna, igual ao da minha bisavó materna, e assim vai. Então, para comparar, né, o DNA mitocondrial do cara aqui, do corpo, né, que foi achado ali, ele tem que comparar com quem? Com a avó materna, né, cara? Aqui podia estar mãe também. Ele não botou a opção mãe, mas não pode ser o pai, não pode ser o filho, não pode ser a filha, não pode ser a avó materna. É a avó materna. Sempre vem da parte feminina, do óvulo, tá? Beleza? A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam o quê? Uma sequência de DNA codificante de insulina humana. Você pega ali a bactéria, certo? Século XX, gente, 1900 e alguma coisa lá, né? Então, lembra que até a gente comentou isso ontem, se não me engano foi 96 ou 97, quando começou a se fabricar, né, a bactéria transgênica que induz a produção da insulina humana. Então, você pega um pedacinho do DNA lá, pegou lá o cromossomo humano, achou o gene que determina a produção da insulina, coloca esse gene na bactéria e a bactéria passa a produzir insulina humana. Então, a bactéria transgênica, né? Beleza? Então, não é que ele recebe a proteína, não recebe o RNA, né, não recebe o cromossomo, recebe uma sequência de DNA, um pedacinho lá, o gene para a produção de insulina humana. Beleza? Bom, os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso,
A sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características ao que o texto se refere é a reprodução por viviparidade. Gente, viviparidade, tá, é ter o desenvolvimento dentro de um útero. O anfíbio não é assim, ele tem um ovo sem casca que tem que ser colocado dentro da água. Então, para a reprodução, ele precisa de água. Respiração pulmonar nos adultos, se a respiração fosse só pulmonar, ele não ia ter dependência da água. Exatamente, ele é dependente da água, porque a respiração ela é pulmonar e cutânea no adulto. Ela é mista, né? Então, uma parte da respiração do anfíbio adulto é pela pele. Regulação térmica por endotermia, endotérmicos ou homeotérmicos com regulação térmica, né, temperatura corpórea, só ave mamífero, então falso. D, cobertura corporal delgada e altamente permeável. Tá certo, tá, gente? A impermeabilidade da pele surge em répteis. O anfíbio precisa da pele permeável porque parte da respiração no adulto ainda é pela pele. Então, letra D. Por isso que ele tem que estar pertinho da água, manter a pele úmida ali para a troca gasosa. Tá? A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas utilizando como critérios de classificação a organização celular e modo de nutrição. Então, o Whittaker, que fala dos 5 reinos, usa organização celular, se é uni ou se é eucarionte ou procarionte, número de células também, se é pluri ou unicelular, e modo de nutrição, se é autótrofo ou heterótrofo. Voés e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Se vocês vão lembrar da aula de bactérias, gente, a grande diferença de arqueabactéria e eubactéria é que na arquea, a parede celular não tem peptídeo glicano, e nas eubactérias tem peptídeo glicano. Então, o Voese dividiu em 3 domínios, que seria uma coisa maior que reino. Dentro do domínio arquea tem só o reino arqueobactérias, dentro do domínio eubactéria tem só o reino bactéria, e dentro do domínio eucária você vai ter protista, fungi, planta e animal. A diferença básica das classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em quê? Cara, o Voese, olha aqui, ó, ele usou RNA ribossômico, análise, né, bioquímica de uma questão, né, de evolução bioquímica. Então, gente, isso é relação filogenética. Enquanto o nosso amigo Whittaker pensava mais na questão de nutrição, na organização da célula, o Voese, ele trabalhou com uma análise bioquímica que deu um parentesco evolutivo a partir de análise bioquímica. Lembra que a evidência bioquímica é uma evidência evolutiva? Tá? Então, a letra C é a nossa resposta. Tá? O 2,4 de nitrofenol é conhecido como desacoplador de cadeia de elétrons da mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas os prótons H+, provenientes da atividade das proteínas de cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Se a gente lembrar lá da aula de respiração celular, para gerar ATP, o próton H+, tem que passar pela membrana ali da crista mitocondrial, e quando ele passa, ele gira uma enzima chamada ATP sintase. E aí, o que este remédio faz é bloquear a passagem do próton H+, então ele não passa pela ATP sintase e não gera ATP. Não gerando ATP, tu vai ter que usar reserva energética que tens armazenado nas células. Tu não vai usar a glicose que entrou ali para a respiração. Tu vai usar a reserva energética que está armazenada. Então, o efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? A obstrução da cadeia respiratória? Na verdade, não, cara. Ele não obstrui a cadeia respiratória, ele obstrui um ponto específico da cadeia, tá? Bloqueio das reações, não a cadeia toda, tá? Bloqueio das reações de ciclo de Krebs não é no ciclo de Krebs que tem a passagem dos prótons H+, tá errado. Diminuição da produção de acetilcoenzima A, acetil-CoA, gente, é produzido no ciclo de Krebs. Ele bloqueia prótons H+, que é na cadeia respiratória, é no meio da cadeia, tá? Inibição da glicólise de ATP, isso nem existe glicólise de ATP, né? Glicólise é uma coisa, né? ATP é outra, né? Letra E, redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. É isso, né? Então, você diminui a quantidade de ATP e tem que gastar mais reserva energética. Por isso, emagrece. Tá? Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares ou sais biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. O que esses ácidos fazem, gente? O que a bile faz? Lembra que a bile não tem enzima digestória. A bile não digere lipídio, ela auxilia na digestão. Ela pega uma gota grande de lipídio
e quebra em gotas menores para facilitar a ação das lipases depois que vão quebrar quimicamente os lipídios. Pegar uma gota grande de gordura e quebrar em gotas menores, gente, é o que o detergente faz na tua louça. Você não está digerindo o detergente quando você usa lá, digerindo o lipídio quando você usa o detergente. O que o detergente faz é pegar gotas grandes que estão grudadas lá na tua louça, quebrar em gotas menores para que a água consiga jogar fora, entendeu? Que a água consiga levar. Então, um lipídio, ele é quebrado, ele é emulsificado pela bile, pelos sais biliares. Então, esses sais biliares atuam como detergentes, tá? Quebra uma gota grande em gotas menores de lipídios. Bom? O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais, roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados gente, tem que ser uma adaptação que tem nos roedores, que são mamíferos, nas aves, répteis e artrópodes. Existem numerosas glândulas sudoríparas. Glândula sudorípara é exclusividade de mamífero, não tem ave, réptil e artrópode. Então, falso. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Gente, aves, répteis e artrópodes eliminam ácido úrico, que é o composto menos tóxico, lembra? Então vai ser eliminado com menos água, vai economizar água. Os roedores eliminam ureia, mas de uma forma muito concentrada, uma urina muito concentrada na forma de ureia mesmo. Então a letra B está certa. Se eu elimino uma excreta nitrogenada, né? Minha urina de forma mais concentrada, eu estou economizando água. Beleza. C. Desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Isso não acontece em mamífero. Né? Isso não acontece em mamífero. Então, falso. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Isso só tem em mamífero e ave. Em répteis e artrópodes, não. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Pulmões foliáceos é a tal da filotraqueia que acontece somente em aracnídeos. Então, é um grupo de artrópodes que tem essa característica. Né? Os outros animais não têm. Tá? Essa questão aqui, gente, também é análise de figura. Então, ele está contando uma história de um anticorpo que marca proteínas e tal, mas o anticorpo aqui não vai fazer muita diferença, não vai ser muito importante. Então, ó, visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo, que é essa aqui, com uma célula humana, que é essa aqui, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Tá vendo? Então, beleza. Olha só. A mudança observada na etapa 3 para 4, daqui para cá, ocorre porque as proteínas. Cara, o que ele está dizendo? Tu pegou metade de uma membrana de uma célula de camundongo e metade de uma célula humana. Marcou anticorpos, marcou as proteínas com anticorpos ali. Não importa pra gente. O que tu tem que ver é que houve uma mistura. Tá vendo? Ó? Aqui no primeiro momento, na etapa 2, à esquerda, proteínas, né, de camundongo, à direita, de humano. E olha o que acontece depois, estão intercaladas, tá vendo? Isso está mostrando o quê? É o tal do modelo de mosaico fluido. Mosaico é porque é uma composição de proteínas e fosfolipídios. Fluido, gente, porque as proteínas vão se movimentando nesse fosfolipídio. Então, o que, que essa figura está te mostrando? Letra A. As proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, fosfolipídica. Isso é verdade. A letra B. As proteínas permanecem confinadas em determinadas regiões? Não, cara, elas movimentaram, a figura mostrou isso para você. Letra C. As proteínas auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios? Não é fosfolipídio que desloca, é proteína que desloca nos fosfolipídios. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos? O anticorpo não levou elas a se movimentarem. Ele não falou isso em nenhum momento no enunciado. Os anticorpos só marcam, né, as proteínas. Letra E. São bloqueadas pelos anticorpos? Nada te disse aqui também, né, de bloqueio das proteínas. Tá? Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, tendo mais genes, tá? Sendo boa parte desse código construído de sequências repetidas. Nesse contexto, as sequências repetidas, gente, tem um nome, tá? Chamam sequências em tandem. Quando você tem muitas sequências repetidas no DNA, A, T, A, T, A, T, A, T, A, T, né? A gente chama isso de sequências repetidas em tandem. Tá? Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como: galera, não existe o código genético da cevada, não existe o código genético do humano, existe o código genético, ponto.
Código genético é a correspondência de uma sequência de bases no DNA ou no RNA mensageiro que determina um aminoácido. E ela é igual em todo mundo. Se aparece o códon A ou G em qualquer ser vivo, vai trazer o aminoácido metionina. Ele é o códon de iniciação aqui, inclusive, né? Se aparece o códon CCA em qualquer ser vivo, vai trazer o aminoácido pronina em qualquer ser vivo. Isso é código genético, ele é universal. Então, se eu quero falar dos genes de um indivíduo ou de uma espécie, eu uso o termo genoma e não código genético. Então, código genético são as trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. E ele é igual para todo mundo. Grava essa frase. Não existe código genético de uma espécie ou de um indivíduo. Existe o genoma de um indivíduo. O código genético é igual para todo mundo. Tá? Beleza? Pessoal, questão 9 aqui, ó. A gente já fez ela lá na aula de cromossomos sexuais, então só para relembrar, né? A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante excessivo para esse gene. Eram heterozigóticas. Então, elas eram X desão, X desinho, tá? O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, tinha a distrofia, e outra não. Por quê? Lembra que eu tenho uma inativação aleatória de um dos alelos, né, nas mulheres. Um dos alelos, dos cromossomos, na verdade, né, X. Então, como a herança é excessiva, ela se expressa na ausência do dominante. Então, em nenhuma das gêmeas, o desão manteve-se ativo e a cromatina sexual, que condensou ali e ficou inativo, foi o desinho. Ela é normal. Na outra gêmea, inativou o desão e ficou ativo o desinho. Então, ela tem a distrofia. Então, isso é uma inativação aleatória de um dos cromossomos X. Isso acontece na fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Ou seja, isso acontece, tá, na fase posterior da blástula, que é no blastocisto que as duas massas celulares se dividem para formar gêmeas idênticas. Tá? Falando aqui de biotecnologia, vamos só analisar que é bem simples, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó, tem uma matriz, tem um filhote da plantinha, que é a semente 1, e tem as doadoras de pólen, seriam os pais, né? Quem doa pólen é a parte masculina. Então, tu vai ter que, aqui, como um loco gênico só não era suficiente para analisar, ele usou dois locos para dar mais segurança. Então, veja, gente, olha só. A semente tem que ter o alelo igual à mãe ou igual ao pai. A mãe é a matriz, o pai são os doadores de pólen. Então, veja aqui, ó. Esse aqui coincide com a mãe, beleza. Agora, o alelo 2, como a mãe não tem que coincidir com o pai. Então, o doador de pólen 1 já não pode ser o pai. O doador de pólen 3 já não pode ser o pai. O doador de pólen 4 já não pode ser o pai. Porque esse alelo a mãe não tem. Então, tem que ter vindo do pai. Só quem tem é o 2 e o 5. Então, a gente ficou na dúvida entre 2 e 5. Aí, para tirar essa dúvida, a gente vai para um outro loco, um outro gene, tá? Então, vamos lá. Veja este gene aqui. Tá vendo? Esse alelo aqui. A mãe tem, beleza. Mas olha só, o pai não tem, tá? Desculpa, o 2 não tem. Então, quem é o provável pai? É o 5, né, cara? Porque daí tem uma correspondência maior, tá vendo? Esse aqui, né, a mãe tem e o 2 não tem. Então, é provável que o 5 seja o pai, né? Ah, dessa sementinha, né? O mais provável. Beleza? Até porque, olha só, olha o 2, cara. No bloco B, o 2 tem esse aqui, e a mãe não tem, e o filhote aqui também não tem. Tá? Outro aqui embaixo, ó. Esse aqui, o 2 tem, a mãe não tem, e o filhote também não tem. Tá? Então, o mais provável dos pais, né, desse filhotinho de planta aqui, é o doador de pólen 5. Tá? Ah, com base nos experimentos de plantas de amêndoa, essa questão a gente também fez lá na aula de linkage, tá? Foram estabelecidos três princípios básicos que são reconhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente, uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Por conta do linkage, tá? E aí lembra o seguinte, cara. Quanto mais próximos lá num cromossomo, vamos lá, tem o Azão aqui, o Bzão aqui, e o Czão mais embaixo. Então, vamos supor que entre A e B é 10 o R. E entre B e C é 30 o R. Logo, entre A e C é 40. Tá? Gente, quanto mais próximos os genes num cromossomo, mais difícil de ter crossing, ter troca.
Então, a verdade é que genes localizados fisicamente muito próximos no cromossomo tendem a ser herdados juntos, né? Tendem a não ter crossing e ir como uma coisa única aqui. Então, como A e B são muito próximos, eles tendem a ir juntos, tá? Letra D. Certo? Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento e medicamento de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade. Tá? Galera, qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Celulose a gente não digere. Mas olha só, um pH próximo do neutro faz a celulose absorver água e aí romper, não vai digerir a celulose, mas vai abrir essa camadinha de celulose. Como o nosso estômago é ácido, essa acidez não deixa essa celulose se romper. E ele falou isso no enunciado ali. Tem que ser composto próximo do neutro. Então, tu quer que esse medicamento seja absorvido no intestino, que tem o pH levemente alcalino próximo do neutro. O estômago tem pH muito ácido. Então, a ideia de você usar um revestimento polimérico com um polímero à base de celulose é o quê? Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Não, tu quer que ele seja absorvido no intestino. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino? Não, tu quer que ele seja dissolvido no intestino. Garantir que o fármaco não seja afetado por secreções gástricas, é isso. Como o fármaco vai ser liberado ali, né, da sua cápsulazinha de celulose em pH próximo do neutro, tu jogando celulose, tu garante que ele não seja absorvido no estômago, que o estômago não absorve tão bem assim esse fármaco. Tá? Para terminar, gente, eu sei que tem mais aqui, eu vou fazer só esse último aqui, tá? Já estou passando do tempo combinado com vocês aqui, tá? Vamos fazer esse último aqui, ó. Essa questão é bem legal. Em uma pesquisa, estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais, colunas escuras na figura, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam quimioterápicos. Então, tem o controle das células tumorais e o controle das células normais. As colunas de 1 a 5 correspondem aos grupos tratados com 5 compostos. Tá? Então, olha só essa figura. Gente, atenção aqui, ó. Tá? Opa. Eu vou ter, tá? Aqui, ó, o controle de células tumorais e o controle de células normais. Então, são os grupos de células que não receberam tratamento nenhum. Aqui estão os fármacos usados, como eles atuam em células tumorais, os pretos, e como atuam em células normais, os brancos. Um fármaco, ele tem que, um quimioterápico, né, vai ter que diminuir a produção de células tumorais, mas também não pode comprometer a produção de células normais. Então, vamos lá. Gente, fármaco 4 e fármaco 5 já não é legal, porque olha só, parece que eles melhoraram a reprodução das células tumorais. Célula tumoral, tu não quer que ela se reproduza muito. Né? Um câncer é isso, é um grupo de células que só fazendo divisão. Tu não quer que elas se reproduzam muito. Então, gente, eu não tenho como usar o fármaco 4 e 5, que já era, porque eles estão aumentando, né? Ó, o 5 é quase igual ao grupo controle, e o 4 aumentou a produção de células tumorais. Então, eles não são fármacos eficientes. O 1, tá? Ele é um fármaco legal, tá? Mas ainda, porque ele diminuiu um pouquinho, mas ainda não é tão eficiente quanto o 2 e 3. Então, o 1, ele ainda chegou muito perto da reprodução das células tumorais sem o fármaco. Então, não é tão eficiente. Tá? Então, vamos descartar o 1. O 2 e o 3. Cara, o 3 é o que mais diminui a produção de células tumorais, que é o que tu quer. Só que olha o que ele faz com as células normais, cara. Ele diminui demais a produção de células normais. Então, ele também não é muito eficiente pra gente. Olha o 2. O 2 deu uma diminuída legal. Desculpa, é o 3 que não é legal. Olha o 2. O 2 deu uma diminuída legal nas células tumorais, não tanto quanto o 3, mas por que o 2 é o melhor para ser usado? Porque ele diminuiu legal, olha aqui, ó, as células tumorais normais sem tratamento. Diminuiu legal a produção, tá, das células tumorais e ele aumentou a produção de células normais, cara. Então, ele é o fármaco mais indicado para ser usado. Tá? Beleza? Cara, essa questão aqui, bem rapidinho, tá? Ele fala de um composto
que é um anticorpo que marca uma célula tumoral, tá? E que você coloca ali um raio infravermelho que ativa esse anticorpo que marcou a célula tumoral e faz a célula explodir, tá? Então ele pergunta como é que é essa parada, o que que é, como é que a gente pode chamar essa técnica, tá? Então é um raio infravermelho, que é um raio luminoso, que vai ativar um anticorpo que vai fazer uma célula tumoral, né, explodir, porque esse anticorpo marcou a célula tumoral. Pessoal, isso não é uma radioterapia, porque tu usa o termo radiação para trabalhar com radiações ionizantes. Não é o caso. O infravermelho não é uma radiação ionizante. Não é cromoterapia, porque cromoterapia é tu usar raios luminosos de cores dentro do nosso espectro visível. O infravermelho tu não enxerga. Não é quimioterapia, porque não é uma substância química que você está usando. Tá? Não é terapia magnética, que não tem nada a ver com magnetismo. A resposta seria, pessoal, o quê? Fotoimunoterapia. Porque é um raio luminoso, apesar de não ser visível ao nosso olho, mas é um raio luminoso, um raio infravermelho, que vai ativar um anticorpo. Então, o termo mais correto seria fotoimunoterapia. Essa questão aqui foi do ano passado, né? Muita gente errou, porque é uma coisa nova, mas né, é luz ativando um anticorpo. Então, fotoimunoterapia. Tá bom? Galera, paramos por aqui. As outras vocês podem, se quiser dar uma assistidinha, tem mais algumas aqui, né? Vocês podem dar uma olhada aí e tirar dúvida comigo depois, tá? Obrigado pela presença aí, gente. Espero que isso tenha ajudado vocês para dar uma refrescada aí na memória. Tô on aí durante o sábado, tá, gente? Se quiserem tirar dúvidas e tal, antes da prova amanhã, fiquem bem à vontade. Boa prova, vão lá que vocês estão preparados, quebrem tudo. Não esquece de levar sua aguinha, sua bolachinha, tá? A gente hidrata, toma bastante água, não deixa o teu metabolismo baixar, né? E vamos quebrar tudo aí, tá bom? Obrigado, gente. Qualquer coisa chama ali no WhatsApp, tá? Vou estar ligado aí durante. Obrigada, professor, pela aula. Valeu, querida. Obrigada, Marquinhos, por hoje, pela atenção. Beijo pra vocês aí, fiquem bem, tá? Valeu, gente.